Malunguinho foi pra mata com sua foice amolada. Corta, corta, malunguinho, os espinhos dessa morada. Corta, corta, malunguinho, os espinhos dessa morada. Malunguinho na mata é rei, malunguinho na mata é rei, malunguinho na mata é rei, com sua foice amolada. Malunguinho na mata é rei, com sua foice amolada. Boa tarde, meu povo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez com vocês, realizando mais uma live luminosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a medicina da Jurema, a ciência dos encantados. Estamos aqui eu e Caio, nós vamos participar juntos dessa live. E antes de a gente começar a falar sobre a medicina Jurema, eu quero só dar uma explicação. Existe a medicina da Jurema sagrada, que a gente vai falar dela. Existe a ciência da Jurema, que é uma religião que não é oriunda daqui. Essa religião ela é mais forte lá na Paraíba, em Pernambuco, em Rio Grande do Norte e também no Ceará. Existe a Cabocla Jurema, que é uma entidade que faz parte da Jurema. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a medicina da Jurema. E é uma medicina que eu considero ela uma irmã da ayahuasca. Ela é uma anahuasca, na verdade. E existe uma Jurema que é cultuada pelos índios, que é o vinho da Jurema. É uma bebida que é utilizada também na religião do Cachimbó. Vocês podem pesquisar ela na internet. E essa bebida ela é utilizada pelos índios. A bebida que nós vamos falar aqui hoje é a bebida que é parente da ayahuasca. E qual é a diferença da Jurema sagrada, que a gente consagra nos rituais aqui, e desse vinho de Jurema, que é consagrado nos rituais do Catimbó e também nos toréis com os índios? A Jurema, ela sozinha, ela tem um encanto, porque a Jurema ela é uma árvore encantada. Mas ela sozinha, ela não tem a capacidade de expandir a consciência, como as outras medicinas, né, a ayahuasca e a outra Jurema que a gente vai falar hoje aqui tem. Então a gente precisa colocar um outro componente na Jurema, no feitio da Jurema, para que a gente possa obter a mesma expansão que a gente tem com a bebida da ayahuasca. Eu gosto sempre de falar um pouco sobre isso, para a gente já entender cada coisa em seu lugar. Não é mesmo, Carlos? Valeu, meu filho. As pessoas normalmente perguntam pra gente, né, qual a diferença entre a ayahuasca e a Jurema. Particularmente eu não vejo uma diferença escancarada, mas a Jurema ela age mais no campo do sutil, mas isso não quer dizer que ela não traga aquela força que a ayahuasca traz. Inclusive nos meus processos de expansão de consciência, eu fui muito fundo com a Jurema. A ayahuasca ela foi mais assim, didática comigo. Já a Jurema ela trouxe mais uma questão de mãe severa, vamos dizer assim. Eu já tive a oportunidade de consagrar também a Jurema de Caboclo, que é uma Jurema que os índios ofertam pra gente no toré. E realmente é diferente. O toré ele é mais complexo assim, porque os índios trazem os cantos sagrados da aldeia deles, então isso traz a gente uma força, uma admiração, mas não como a Jurema que a gente faz os trabalhos aqui.
E assim, no toré, quando a gente está fazendo toré com os índios, a gente consegue sentir aquela força, por quê? Porque a própria Jurema, ela já tem esse encanto, né? Ela tem a presença do DMT e ele faz com que a gente sinta essa força mais sutil. Só que quando a gente vem para a Jurema, que a gente consagra que é a Ayahuasca, a gente tem um outro componente. Então assim, a Ayahuasca, ela é a união do jagube com a chacrona, ou mariri, como também é conhecido o jagube. Então a união dessas duas plantas promove a expansão da consciência. Por quê? Uma tem o DMT e a outra é o imal. Na Jurema a gente tem a Jurema, a casca da Jurema, e a arruda da Síria, que é um outro componente, é uma outra erva que faz parte dessa medicina para que funcione como imal. Né? Algumas pessoas que já consagraram a Jurema com a gente, às vezes estranham a força da Jurema, principalmente quando ela já consagrou a Ayahuasca. Porque a força da Ayahuasca é muito mais fácil de ser percebida, tanto no corpo, como na mente, como no espírito, em todos os nossos corpos. A Jurema, ela tem uma forma particular de agir. Eu costumo dizer que a Jurema é uma planta professora. E a Ayahuasca é uma planta pedagógica. As duas são professoras, mas a Ayahuasca, na minha visão, a minha experiência, é de que a Ayahuasca ela é uma planta que ela vem para ensinar, ela vai fazendo todo um processo, ela traça um caminho para lhe mostrar o que você precisa ver. Já a Jurema, eu sinto ela diferente. A Jurema ela é uma planta, ela é uma medicina que ela não faz rodeios. Ela é como uma flecha mesmo, ela vem certeira e mostra aquilo que você precisa ver e chega para você e diz assim, ó, meu irmão, é a verdade que está aí, agora você que sabe o que você vai fazer com isso. Esse estranhamento que existe em sentir a força ou não, é porque a Jurema, ela tem toda uma ciência por trás dela. Ela vem devagar, ela vem sorrateira, ela vem faceira. Ela vem tentando, antes de se mostrar como ela vem para conhecer a pessoa. Então ela vai conhecer você. Eu costumo dizer que ela faz um escaneamento na pessoa antes de mostrar a força. Muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, não estou sentindo a força, não estou conseguindo sentir. Quando eu olho nos olhos da pessoa, eu percebo que ela está na força, só que ela não está sentindo, ela está estranhando. Às vezes, quando a gente vai consagrar uma medicina da floresta, a gente já vai esperando a pancada, já vai esperando cair, vomitar muito, e às vezes não acontece nada disso. Às vezes o seu processo de entendimento com a medicina naquele momento não é cair, não é levar a peia, que a gente chama, né? Que são os incômodos que a gente sente, o vômito quando vem, que é um processo de limpeza que a gente faz. E muitas vezes isso não acontece, não é porque não funcionou a medicina com você. É porque a inteligência que a medicina tem, a sabedoria que ela tem, é de atuar com você naquele momento. Então, algumas pessoas costumam estranhar a medicina da Jurema por conta disso. Já outras pessoas acreditam e me dizem que a Ayahuasca, a Jurema foi muito mais forte, mais intenso o processo do que a Ayahuasca. Então, para começar, você já começa a entender que isso vai de pessoa para pessoa. A medicina, ela vai atuar em cada pessoa de uma forma. Então, o processo nunca vai ser igual, porque nós não somos iguais. E ela vai atuar naquilo que você é, no seu interno, naquilo que você já tem dentro de você. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu conversei com uma pessoa e ela me disse assim, me disseram que eu posso passar muito mal, que não era para eu tomar, que eu ia ficar louca. Eu disse para ela, olha, minha irmã, é uma escolha sua. Você pode optar por não consagrar pelo que você ouviu. Ou você pode optar por consagrar para você ter a sua própria experiência. E aí já entra uma outra questão. Não é consagrar por consagrar. Tanto a medicina como a Ayahuasca, ou qualquer medicina xamânica, ela é uma medicina de chamado. Você tem que sentir um chamado, você tem que ter um propósito com a medicina, você tem que estar buscando um processo de autoconhecimento profundo. Por quê? Porque é isso que elas vão promover para cada um de nós. Né, cara? É isso. Assim, como a Moni falou, interessante a gente ter um propósito. Não só junto à medicina, né? Que a medicina, ela nos traz coisas para a nossa evolução, para nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então não é só a pessoa
consagrar a medicina, ver o que a medicina está lhe mostrando e quando termina o trabalho, o ritual, vai para casa e continua fazendo exatamente as mesmas coisas, os mesmos erros. E tá aí a diferença de consagrar e beber a medicina. Porque a pessoa que bebe a medicina só vai para o ritual para beber. Tem gente que vai para entrar na vibe assim da medicina e não recebe os aprendizados com coração, com amor. E continua nesse processo só acumulando karma e mais karmas e mais karmas e não aprende. Ou seja, querendo ou não, está jogando seu dinheiro fora. Porque a medicina está aqui para nos auxiliar no nosso aprendizado. E não são todos que chegam nesse campo da medicina, seja o Ayahuasca, seja a Jurema, seja a Rapé. Então quem chega é porque tem um propósito ali. E se a pessoa não tiver com os olhos do coração principalmente abertos, a pessoa não vai ver o propósito, não vai ter o seu crescimento espiritual. Porque todas essas medicinas trabalham também no campo espiritual. Então a pessoa tem que vir para um trabalho, para consagrar a medicina, sabendo o que quer da vida. Não existe chegar aqui uma pessoa que não sabe de nada. A pessoa tem que saber o que quer da vida. É essencial isso. Com certeza. Porque para quem não sabe o que quer, qualquer coisa está aberta a receber o que vier. Né? Então, assim, existe todo um processo e a gente tem muito cuidado com isso. A gente faz uma anamnese, a gente conversa com a pessoa. E, assim, muita gente que está vendo aí, com certeza já consagrou a Jurema com a gente e sabe que eu sou muito, muito, muito firme com a anamnese. Quem já passou pelo processo da anamnese sabe como eu sou com a anamnese. Justamente por essa questão que Caio falou, porque não é brincadeira, porque não é para você vir por curiosidade, não é para você vir porque você quer saber como quer só experimentar. Na realidade, você tem que ter realmente um propósito, você tem que estar buscando um caminho de autoconhecimento, você tem que estar numa busca espiritual muito forte, porque o que você vai consagrar é uma medicina espiritual. Então, em todas essas medicinas, na Ayahuasca, na Jurema, em tantas outras, no Rapé, na Sananga, todas essas medicinas, elas têm a presença de um espírito que atua ali. E essa presença vem atuando para trazer cura, para trazer transformação e autoconhecimento. Então, é até um desrespeito a gente vir para consagrar a medicina, qualquer que seja, se a gente tem a intenção, se a gente tem um propósito. A gente tem que buscar, né, estar conectado e buscar um propósito, ter internamente um propósito. E se o seu propósito é autoconhecimento, se o seu propósito é transformação interior, então você veio para o lugar certo, você está no lugar certo. Porque o xamanismo, que é o caminho que eu sigo e essas medicinas fazem parte, é um caminho de transformação, é um caminho de aprendizado, um caminho de autoconhecimento, mas também é um caminho de respeito. A gente precisa aprender a respeitar. Então não é você chegar e consagrar por consagrar. Tem toda uma preparação que a gente faz, né? Nos bastidores, tem toda uma preparação que a gente faz, tanto física com as coisas que a gente coloca no altar, tanto espiritual com a limpeza que a gente faz no ambiente. Então tudo é muito bem preparado para que a pessoa possa vir se curar. O propósito da medicina da floresta é a cura através do autoconhecimento e da transformação. Então, se você busca isso, se você quer cura, se você quer transformação e autoconhecimento, você vai ter e você vai conseguir dar saltos incríveis, consagrando realmente com respeito, verdadeiramente aceitando o que a medicina tem para lhe trazer. Agora, se a pessoa chega num ritual, vem para um ritual, não sabe o que quer, não tem propósito, aí a medicina ela vai mostrar o que você precisa ver. E aí é que às vezes acontece o que as pessoas falam, não vou mais porque foi muito ruim, me senti muito mal. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram assim, não dá para mim porque isso, que aquilo, aquilo outro. Tudo bem, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Né? Mas a gente esclarece que para você entrar no caminho, qualquer que seja, você precisa ter um propósito, você precisa estar disposto, principalmente a se ver como você é de verdade. Porque fora isso, não tem outra coisa para você ver em qualquer medicina xamânica, a Jurema, a Ayahuasca, a Rapé, qualquer uma delas, você tem que estar com o propósito e disposto a se ver de verdade. Vamos cantar? Vamos. Jurema, minha
música, ela faz parte do processo da expansão da consciência, do ritual de expansão da consciência, e ela é muito importante. Por quê? Porque a música vai ajudar a conduzir a pessoa a chegar naquele lugar que ela precisa chegar. Cada uma é no seu lugar que precisa chegar. Então, quando a gente utiliza, né, dentro do ritual, quando a gente traz as canções, não são canções escolhidas por escolher. A gente escolhe com um objetivo, a gente escolhe com um propósito. Então, dentro do ritual que a gente faz com a Jurema, a gente tem aí os 3 momentos. A gente traz um momento onde a gente vai adentrar os mistérios, a força da Jurema. E aí a gente traz uma seleção musical que vai ajudar a pessoa a ser conduzida. E isso é bom, por quê? Porque ajuda também a pessoa a sair da mente, do mental. Porque assim, a pessoa às vezes vai com medo, com insegurança, na incerteza, o desconhecido, o novo, tudo deixa às vezes um pouco a pessoa ansiosa. E aí a pessoa às vezes não consegue relaxar. Então a música nesse processo, ela tem esse objetivo, ela ajuda você a estar aqui agora. Porque para quem pensa que as medicinas da floresta são medicinas que vão viajar, vão fazer você viajar, é muito pelo contrário. É a medicina da presença. Você consagra a medicina, se concentra, fecha os olhos, você vai entrar em contato com questões suas, com espiritualidade, com antepassados, com vidas passadas, tudo isso pode acontecer. Mas quando você abre o olho, você está aqui, está no agora, está presente. Então, não é uma medicina para viajar, não é um alucinógeno. A medicina da Jurema, a medicina da ayahuasca, a medicina do rapé, todas as medicinas xamânicas, elas são enteógenas, elas não são alucinógenas. Existe uma grande diferença entre alucinógeno e enteógeno. Alucinógeno é como se você tivesse um coma alcoólico muito alcoolizado. Você perde a sua consciência. Então, quem já teve essa experiência com o uso da bebida alcoólica sabe que quando a pessoa está muito alcoolizada, ela perde a consciência, esquece o que fez, não tem lembrança do que aconteceu no outro dia. E com as medicinas da floresta, não. Você está o tempo todo presente. O tempo todo ali presente. E a música, ela tem esse objetivo de trazer a pessoa para o silêncio mental e também para a presença. Então a gente sempre fala, gente, escute a música, ouça o que a música está dizendo, porque a música vai ajudar você a ter uma experiência tranquila. E aí a gente tem esse primeiro momento, o segundo momento a gente faz um aprofundamento com a medicina, e o terceiro momento a gente faz a parte da celebração, porque a Jurema, ela não é só peia, ela não é só você ficar, na verdade ela não é sofrimento, a gente sofre porque a gente quer, mas a medicina, ela é uma medicina da luz, mas tem momentos no aprofundamento em que a pessoa pode ter um contato com alguma questão dela, que uma crença, uma lembrança, qualquer coisa que possa vir. Aí a pessoa pode chorar, pode ter algum momento de desconforto, pode sentir vontade até de ir embora. Isso tudo já aconteceu comigo lá atrás, quando eu iniciei, já aconteceu comigo. Vontade de ir embora. Pra que eu bebi isso? Eu não devia estar aqui. Isso tudo são coisas que a mente, o ego, né, são peças que a mente prega na gente para que a gente possa sair do trabalho, para que a gente saia do trabalho, para que a gente não se aprofunde. Mas é também motivo de celebração, e a Jurema é uma medicina muito musical. No Catimbó, que é a religião da Jurema, a música ela é muito utilizada. Ela é utilizada para abrir a Jurema, para abrir a sessão de Jurema, que é a Jurema de chão. Ela é utilizada também para chamar os mestres juremeiros que vão trabalhar, e ela é utilizada para encerrar também. Então também tem 3 momentos ali em que a medicina é trabalhada com a música. No nosso ritual não é diferente. A gente faz esse momento e tem um momento de celebração, que é onde a gente vai curtir a força, onde a gente vai dançar. É pra gente ver o brilho, pra gente ver a luz que a medicina traz. Então, assim, pra quem já consagrou, sabe, quem nunca consagrou, e se algum dia pensar em consagrar, venha esperando tudo isso. Não venha esperando só que vai sofrer, que vai chorar, que vai vomitar, que vai passar mal. Venha sabendo que você vai ter uma experiência de transformação pessoal, e que você também vai ter uma experiência de luz e amor. A Jurema é muito amor. A Jurema é amor. Assim, voltando um pouquinho no que a mãe falou em relação a sofrimento, a dor, essas coisas,
Primeiramente, a gente tem que acreditar que a medicina sabe o que faz. A medicina é inteligente. É um ser divino transformado em líquido. Então, se a gente está dentro de um trabalho e eu ou algum irmão acessa alguma memória, tem uma admiração com algo sofrido, é porque a medicina está nos mostrando aquilo que aconteceu no passado, que a gente não aprendeu aquela lição, e ela está trazendo isso para a nossa atualidade, para a gente trabalhar isso. Isso não quer dizer que a medicina só traz sofrimento. Ela está trazendo algo para a gente trabalhar em cima daquilo, para a gente poder transcender, transmutar essa energia. Eu tive acesso a memórias minhas de infância, que para mim, eu sofri bastante, só que eu achei que aquilo tudo estava encerrado. Mas a medicina me mostrou que isso estava reverberando ainda na minha vida. Eu não tinha perdoado aquela parte do passado, e por isso que ela trouxe isso para mim. E no momento eu sofri, só que depois veio uma criança e falou para mim: você está sofrendo porque você está escolhendo sofrer. Você está escolhendo passar por essa memória com o olhar de quem está ali passando, não com o olhar de quem está observando para poder aprender. Então também tem essa questão da gente observar as situações, não só no âmbito da medicina, até fora da nossa vida, no dia a dia, no trabalho, em casa. A gente tem que passar a observar as situações e não entrar na emoção daquele momento, porque isso vai gerar tristeza, vai gerar raiva, pode desestruturar um trabalho também. Então é importante a gente estar sempre focado que memórias dentro de um trabalho são para serem observadas, não são para serem vividas, seja ela de dor ou de extrema alegria, porque tem a polaridade, a gente também se perde na luz. Então a gente tem que equilibrar essa situação, observar e aprender com aquilo. E as músicas aliado com a medicina, velho, a gente acessa cada coisa. Tipo, tem músicas que a gente acha a música linda, perfeita, só que no âmbito da medicina, a gente tem uma acessibilidade maior, a gente consegue acessar até a memória de quem fez a música. A gente consegue acessar o sofrimento da pessoa que fez a música. Então a parte musical é algo muito trabalhoso, muito difícil de ser feito, porque a gente tem que ouvir e reouvir a música, sempre em rezo, em meditação, para a gente sentir realmente se aquela música encaixa no trabalho. Porque a gente não quer que as pessoas entrem em um campo de sofrimento, porque é muito difícil de sair. Tem pessoas que não saem de verdade, tem pessoas que não saem desse campo do sofrimento. Então o trabalho musical é algo muito difícil de ser feito, e a gente também vive o trabalho. A gente está ali consagrando, a gente está ali oferecendo a medicina para quem está no trabalho, mas a gente também está vivendo, também está no processo do trabalho, a gente está vivendo, experienciando a proposta daquele ritual. Então a parte musical é algo muito importante mesmo. E aí, assim, por que a Jurema é a ciência dos encantados? A Jurema, ela tem uma história dentro do catimbó que é muito bonita. Então, assim, se vocês querem conhecer, eu aconselho que vocês busquem conhecer, pesquisando na internet, vocês vão encontrar muita coisa. E a Jurema, dentro do catimbó, ela tem, a história dela é de que todos os mestres espirituais que fazem parte dessa egrégora de trabalho são pessoas que viveram na Terra e que depois que fizeram a passagem para o mundo espiritual, se encantaram e foram trabalhar na Jurema. Esses espíritos são espíritos de homens que foram cangaceiros, então tem a presença de seu boiadeiro, tem a presença de vaqueiros, tem a presença de espíritos que são da baianada, tanto que tem um espírito na Jurema que é conhecido como Zé Baiano. Tem os espíritos dos herveiros, dos curandeiros, dos feiticeiros, das bruxas, as que eram consideradas feiticeiras bruxas. Por quê? Porque essas pessoas, elas tinham o dom da alquimia com as ervas, eram herveiras, pessoas que faziam curas com ervas. E aí, depois que fizeram a passagem, elas se encantaram e foram ser trabalhadores espirituais dessa egrégora que é a Jurema. E dentro da Jurema, a gente tem uma egrégora muito grande de espíritos.
A gente tem espíritos desses que eu já falei, a gente tem os encantados mesmo da floresta, então o curupira, o boitatá, a caipora, todos esses espíritos, o saci, todos esses espíritos fazem parte. Os duendes, os elfos, as fadas. Veja o tempo aí, viu, minha irmã? Vou ver agora. E, então, dentro desse processo tem todos esses espíritos. E a gente chama de ciência dos encantados porque é uma medicina de encantamento. É uma medicina onde a gente trabalha com a fumaça do cachimbo, a gente trabalha com o maracá, a gente trabalha com a bebida da Jurema. Aí a gente também faz um trabalho muito intenso de cura com as ervas. Então, por isso que a Jurema é a ciência dos encantados. Dentro do catimbó, os mestres juremeiros costumam dizer que a Jurema é uma ciência fina, fria e de chão. Fria, por quê? Porque o aprendizado que essas pessoas, antes de morrer, tiveram com essa medicina, foram aprendizados muito fortes. E assim, que às vezes levaram um pouco de sofrimento, mas não é um sofrimento que é para matar a pessoa, é um sofrimento que traz aprendizado. E às vezes a gente sofre, não é porque a medicina faz sofrer, é porque a gente escolhe sofrer. Então eles costumam dizer que a Jurema é uma ciência fria, fina e de chão. Mas a realidade é que tanto a medicina da Jurema, que nós consagramos, quanto o vinho da Jurema, que é consagrado nos toréis, e a religião, todas essas coisas são uma só. É uma ciência de sabedoria e de encantamento também, e que traz muita luz, né? Caio falou uma coisa que eu achei interessante. Às vezes a gente se perde na luz, né? E às vezes a gente quer ficar muito no perrengue, sofrendo, tá ali, ó, a música tocando, todo mundo dançando, e a pessoa tá lá chorando porque ela viu que ela fez, sei lá, sabe? Passou por um processo. Já tive várias experiências com pessoas que ficaram num processo muito forte e tiveram uma certa dificuldade de ressignificar. E, na verdade, a busca e a proposta do trabalho, a proposta dessa medicina é a gente ressignificar essas coisinhas, as crenças, a rejeição que sentiu na infância, as feridas que nós temos internas. Então, o objetivo é esse, não é a gente sofrer, é a gente celebrar, e a gente tem que celebrar até quando a gente está na dor. Eu tenho um amigo conhecido meu que ele trabalha com a medicina da ayahuasca, e ele sempre dizia pra mim, a gente tem que celebrar até quando a gente está no meio do cocô. Então, é celebrar mesmo, até quando a gente cai por cima do vômito, a gente precisa celebrar. Por quê? Porque isso é libertação, tudo isso é cura, tudo isso é transformação. Então é isso que a medicina da Jurema tem para oferecer. É cura, é transformação e é luz, muita luz. Então assim, tem pessoas que vêm e falam, nossa, só senti amor, foi muito amor na Jurema. E esse amor é presente, né? É presente no momento que a gente faz a medicina, porque tudo é um ritual. Fazer a medicina é um ritual, utilizar a medicina é um ritual, servir a medicina é um ritual. Geralmente, quando a gente abre, geralmente não, sempre quando a gente abre o trabalho da Jurema, a gente abre cantando para a Jurema. Para o quê? Para chamar a força da Jurema, para chamar a energia dos espíritos que trabalham na Jurema, e também para chamar toda a egrégora que vem, que faz parte de cada uma das pessoas que estão ali, que vem para trabalhar junto com elas também. Né? Então, assim, é uma medicina ancestral, porque essa história que eu contei para vocês do catimbó é bem lá atrás, se eu não me engano, se eu não me falha a memória agora, na década de 1800 e alguma coisa, eu não tenho precisamente, mas é bem lá de trás. Então, é uma medicina ancestral. A Jurema, a folha da Jurema, a árvore da Jurema, ela é uma planta brasileira e ainda mais, melhor, nordestina. Né? Então ela está presente aqui no Nordeste, no Norte também ela está presente, mas ela é mais forte no Nordeste. E aí assim, para quem viaja muito, quem passa pelas BR, vai ver muitos pés de Jurema. Uma vez a gente viajou, a gente foi fazer um ritual em Valente e nós ficamos encantados e maravilhados com tantos pés de Jurema que nós vimos pelo caminho. Então é uma planta que ela gosta do chão seco, do chão que não é tratado, ela nasce ali.
E ela se espalha, a Jurema se espalha. As árvores, elas não são tão fáceis de você manusear porque elas têm espinhos, né? A planta ela tem muitos espinhos. E é dali que a gente extrai a erva para fazer a medicina, para... como é que fala? Para fazer o feitio da medicina. E é isso, gente. Acho que a gente pode cantar mais um pouquinho. Vai. Puxa. Oh, Jurema encantada, que nasceu do frio chão. Oh, Jurema encantada, que nasceu do frio chão. Dai-me força e ciência, mestre, como desse a Salomão. Dai-me força e ciência, mestre, como desse a Salomão. Oh, Jurema encantada, quem foi que te encantou? Oh, Jurema encantada, quem foi que te encantou? Foi a mão de Jesus Cristo, mestre, quando nesse mundo andou. Foi a mão de Jesus Cristo, mestre, quando nesse mundo andou. Continuação dessa. Não, é aquela. Peraí, gente, que a gente tá vendo aqui a música pra cantar. Ai, esqueci agora. Como é que começa ela? Ele é o mestre da pedra mármore, da pedra morumorão. Ele é o mestre da pedra mármore, da pedra morumorão. Dai-me força e ciência, mestre, como deste a Salomão. Dai-me força e ciência, mestre, como deste a Salomão. Salomão bem que dizia aos seus filhos juremeiros. Salomão bem que dizia aos seus filhos juremeiros: não se entra na Jurema sem pedir licença primeiro. Não se entra na Jurema sem pedir licença primeiro. No mundo eu encontrei uma muralha, feliz de quem ela atravessar. No mundo eu encontrei uma muralha, feliz de quem ela atravessar. É a muralha das 3 donzelas que vivem no fundo do mar. É a muralha das 3 donzelas que vivem no fundo do mar. Segure eu no mundo, segure eu. Sustenta eu, Jurema, sustenta eu. Segure eu no mundo, segure eu. Sustenta eu, Jurema, sustenta eu. E assim, as músicas da religião da Jurema, elas são músicas que contam a história da Jurema. Por exemplo, quando a gente fala
Foi a mão de Jesus Cristo quando nesse mundo andou. Conta-se que quando Jesus estava fugindo para o Egito, ele se abrigou embaixo de um pé de jurema. E aí, ali ele deixou toda a sua magia, todo o seu encanto. E por isso que ela se tornou uma planta encantada e uma planta sagrada. Então, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Então, todas as músicas, elas contam a história da Jurema, elas contam a história dos mestres. Inclusive, cada mestre tem o seu ponto. Tem as mestras também da Jurema, né, que foram mulheres da vida. E um dia se encantaram e foram trabalhar na Jurema, porque eram mulheres que tinham os conhecimentos da sabedoria das ervas, os conhecimentos sagrados das ervas. E aí elas se encantaram e foram trabalhar na Jurema. Então as músicas, elas trazem essa história. Quando a gente fala que para entrar na Jurema a gente tem que pedir licença primeiro, é porque tem um guardião. Assim como toda religião, para a gente entrar, a gente entra cantando para Exu. Na Jurema a gente entra cantando para Malunguinho. Malunguinho na Jurema, ele é Exu, ele é caboclo e ele é mestre. Mas quando a gente canta para Jurema, na Jurema, quando a gente canta para Malunguinho, a gente está cantando para o caboclo Malunguinho. Então quando a gente iniciou a live aqui, a gente iniciou cantando para Malunguinho. E aí esse cantar para Malunguinho é pedir licença para entrar na Jurema, é pedir licença para trabalhar com a Jurema. E a gente, dentro aqui da Umbanda, aqui dentro do Lume, a gente mantém, né, essa tradição, até mesmo porque tá tudo dentro, tudo faz parte da mesma energia. O catimbó é o catimbó, a Umbanda é a Umbanda. Existe diferença entre as religiões, é claro. Mas a energia da Jurema, ela não é uma energia presente, ela não é uma energia dominante, ela não é uma propriedade de uma só religião. Ela está em todos os lugares onde ela encontra a possibilidade de trabalhar, né? Então, assim, aqui em Salvador, tem poucas pessoas que trabalham. Na verdade, só tem eu e mais uma pessoa que trabalha com a medicina da Jurema. Essa medicina da Jurema, esse ensinamento, essa licença que eu tive para me tornar uma guardiã, e Caio também, né? A gente teve a licença para se tornar guardião da Jurema, a partir de um aprendizado que eu passei com a medicina da Jurema, onde tive um mestre que me iniciou e me ajudou a entender a medicina para poder trabalhar com ela. É mais uma coisa que a gente esclarece aqui. Para você trabalhar com uma planta de poder, você precisa, antes de tudo, se trabalhar com ela. Então, tem todo o processo de autoconhecimento primeiro, para depois você se tornar um mestre. A gente se torna um mestre porque quer? Na minha opinião, não. Na minha opinião, principalmente a Jurema, ela escolhe as pessoas que vão trabalhar com ela. Assim como a Ayahuasca também escolhe as pessoas que vão trabalhar com ela. Não são todas as pessoas que estão preparadas para trabalhar com medicina. Né? E as pessoas que já trabalham não são melhores do que as outras. São pessoas que têm uma responsabilidade com a medicina. Né? Então a gente se coloca no lugar de guardião da medicina. Por que o guardião? Porque é a pessoa que está ali, está à frente para trabalhar, para fazer, para conduzir o ritual, mas não é dono. A gente não é dono. Eu não sou dono da Jurema, Caio não é dono, nem ninguém é dono da medicina. Nós apenas somos pessoas que guardamos a ciência, honramos, respeitamos e trabalhamos com ela. Dê uma olhadinha aí no tempo, minha irmã. Ainda tem 18 minutos. 18 minutos? Então a gente canta mais um pouquinho. Vamos cantar Juremê? Bora. Juremê, oh Juremê, oh Juremê, oh Jurema. Juremê, oh Juremê, oh Juremê, oh Jurema. Na força que aprende com a floresta, seu canto é bonito e ancestral. Sua folha
Arro! Eu não tô conseguindo ver daqui de onde eu tô, gente, tá distante. E eu não tenho como ver pergunta. Então, se teve pergunta aí a gente não respondeu, vocês entendam que é porque a gente tá, assim, bem distante do celular e ele está virado. Inclusive, a gente não tá se vendo. Isso me dá uma gastura, porque eu não tô conseguindo ver se tá funcionando, mas o pessoal tá ali tomando conta direitinho. Certo? Então, assim, era o que a gente tinha para falar para vocês. Deixa eu dar uma palavrinha. Margarida está perguntando se isso aí é um boiadeiro, um vaqueiro, e você pode responder para Margarida. A Mani falou, né, das músicas que a gente canta para pedir licença para poder entrar no campo da medicina. Mas nós que estamos à frente do trabalho, essa licença a gente pede antes. Tanto que se a gente marcar uma data para fazer um trabalho e essa data não for... e a gente não conseguiu fazer o trabalho nessa data, é porque os mestres eles não autorizaram a gente a estar fazendo o trabalho nesse dia. Então o processo de pedir licença não é só no momento do trabalho, ele começa bem antes, começa na programação do rito. Então quando a gente canta para Malguinho pedindo licença, é para todos aqueles que chegaram ali no ambiente, pedir licença ao local também, pedindo a guarnição dele naquele momento no local. Mas o processo de pedir licença começa muito, muito antes. E eu não sou um mestre juremeiro. Minha caminhada na Jurema, ela me conduziu a chegar nesse lugar de estar junto com a mãe. Foi um preparo que eu tive com ela e com um amigo da gente. E meu preparo ainda está sendo, a Jurema tem me preparado durante muito tempo e vai continuar preparando, vai continuar me dando sustento, vai continuar me dando coragem e força para poder estar ajudando os irmãos e as irmãs que chegam no ambiente do trabalho para poder consagrar a medicina. E isso que o Caio falou é importante, a gente vem sempre se preparando, ninguém nunca está pronto, a gente sempre tem coisas para aprender, a gente tem coisas para descobrir. Então, assim, a gente, porque está na frente, a gente está na frente das pessoas, não, a gente só está conduzindo. Mas também nos preparamos, também tomamos peia, também vomitamos, temos diarreia, tudo que tem na medicina, que acontece com a medicina, a gente também vivencia isso, né? Alguém perguntou aí, acho que foi Margarida, quem era essa entidade que está aqui. É um boiadeiro, é seu boiadeiro, Margarida. E ele está aqui hoje... e representando toda a egrégora da Jurema, porque na Jurema também tem boiadeiro. E eu conheço um que é seu Zé da Virada. É um boiadeiro que trabalha na Jurema. Como eu falei, né? É uma egrégora de espíritos muito grande e diversa, que faz parte da medicina da Jurema. E aí a gente vai seguindo no processo, né? Sempre como aprendiz, porque somos eternos aprendizes. Se nos colocarmos nessa posição, se a gente tiver um pouquinho de humildade, se colocar na condição de aprendiz, a gente se torna mestre, mas não mestre para os outros. Nós nos tornamos mestres de nós mesmos. Então, ontem eu assisti uma live, uma pessoa estava falando sobre a xamã interior. E ela falou uma coisa que eu concordo com ela. Ela falou que o processo de você se tornar um xamã ele não se intitula. Né? O certo é você não se intitular um xamã, não se titular um mestre, não se titular. O xamã ele é reconhecido pelo trabalho de transformação, pelo trabalho de cura que ele faz com a sua comunidade. Então, passa-se a ser visto como xamã, mas não precisa se intitular, porque o xamã, o verdadeiro xamã, ele sabe que antes de qualquer coisa, ele precisa ter a humildade de saber que ele ainda é um aprendiz também. Então ele vai ensinando, ele vai ajudando, porque dentro do processo de transformação ele teve recursos para se tornar um condutor, para se tornar um xamã, mas ele também, no percurso, no decorrer do percurso, ele vai aprendendo. Muita gente pergunta, né, sobre os orixás na Jurema. E a mãe costuma dizer bastante que só o Oxum entra na Jurema, né? Mas assim, teve o primeiro trabalho que eu participei com a Jurema, eu vi Oxum e ainda fui mais assim, estranho ainda, que eu vi Ganesha. Então assim, a medicina é algo universal, sabe? Os orixás são a natureza.
A medicina, ela é a natureza também, assim como nós também somos a natureza. Então não existe, vamos dizer assim, uma separação. Existe diferença de cultos. Dentro da Jurema, do Catimbó, não posso falar isso, mas eu acredito que existem as diferenças de cultos. Mas dentro quando a gente consagra a medicina, a gente está aberto a ver o que a medicina está querendo nos mostrar. Então é isso. E aí todos os orixás, eles podem aparecer. Perguntando se tem algum livro falando sobre a Jurema. Ou alguém está perguntando aí, Simone está perguntando se tem algum livro falando sobre a Jurema. Minha irmã, eu vou falar para você, eu acredito que tenha. Mas até hoje eu não encontrei nenhum. Eu sei que tem um livro, né, que fala sobre a Jurema, não sei o nome dele, não me recordo o nome dele agora. Mas acredito que tenha outros que falem sobre a Jurema. E por que isso acontece? Porque dentro da religião, a ciência da Jurema, o Catimbó, os ensinamentos, eles são muito velados, eles são passados só para quem está lá dentro. Então, quando você entra na religião, quando você adentra nesse universo, você vai começando a aprender aos poucos. Os mestres juremeiros, que são os padrinhos, guardiões da medicina, da religião, eles vão ensinando aos filhos aos poucos. Os segredos, eles não são passados todos. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês, e o que eu sei não é muito, porque eu passei somente 2 anos nessa religião, eu falei porque eu estive dentro da religião, eu fiz parte da religião, então eu conheci. Mas boa parte das coisas que eu aprendi pesquisando na internet. Tem vídeos no YouTube, muitos que falam sobre a Jurema. Mas livros mesmo não, é difícil porque é uma ciência que é muito velada, é uma religião que é cultuada de forma velada. Isso veio lá de trás e aí até hoje, dentro da tradição, as pessoas elas continuam mantendo esse segredo. Eles falam que para você aprender, você tem que ter merecimento. Tudo dentro da religião Catimbó, você precisa ter merecimento. Então, são coisas que são passadas assim. Tudo que eu sei porque eu estive lá, fiz parte da religião e aprendi muita coisa. Já trabalhava com erva, já tinha esse caminho do xamanismo, já me propiciava isso. Então, para mim, foi bem mais fácil. Mas as coisas que eu aprendi sobre os mestres, sobre a presença dos boiadeiros, tudo isso eu aprendi lá dentro e não foi assim, não é assim tão fácil de você conseguir captar. Você vai captando aos poucos, porque isso vai sendo passado aos poucos. Mas eu acredito que tenha mais livros. Tem um, eu não me lembro o nome. Eu vi esse livro uma vez na internet e tentei encontrar ele para comprar e todo lugar que eu ia estava esgotado. E aí acabou que depois eu fui procurando mesmo, pesquisando na internet. E como eu estava dentro da religião, eu fui sabendo coisas dentro da religião. Mas tem esse livro, só que infelizmente agora eu não tenho o nome aqui para lhe dizer. Eu acredito que isso é uma questão também da tradição dos antigos, como você falou. Que o conhecimento, através daqui, oralidade. É oralidade. É quem está no terreiro observando o líder do terreiro, como age dentro do terreiro, as falas. Então eu acredito que o estudo melhor sobre qualquer religião é você estar dentro. Então, se alguém tem curiosidade, procure uma casa de Catimbó, e vá se aprofundando, que eu acredito que é o ideal. Eu particularmente não gosto de religião de livro. Eu gosto de religião vivida, vivenciada ali no ambiente. Então isso já acabou, né? Já deve estar acabando o tempo aí, gente. 7 minutos. Nós temos apenas 7 minutinhos. Então a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Agradecendo a presença de todos vocês mais uma vez. E na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter um bate-papo com o nosso irmão Cid. Ele vai estar falando sobre o Evangelho no Lar. Então a gente se encontra na terça-feira às 19 horas com esse tema aí que agora, nesse momento, é essencial para a gente estar praticando, que é o Evangelho no Lar. Quer finalizar cantando Boxalá? Vamos cantar. Debaixo do seu alá, misericordioso, Babá me deu proteção, escuta minha oração, e guarda com seu alá, e guarda todo esse povo, e guarda com seu alá, e guarda todo esse povo. Babá é Senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra, cajado.
vocês. Um excelente final de semana e a gente se vê na terça.